Olá, eu sou o William. Eu, o Júnior. E esse é o segundo episódio do Papo G, um podcast que promove um bate-papo descontraído sobre os principais acontecimentos do mundo, destacando temas ligados à diversidade, inclusão e cultura pop. E os assuntos que iremos comentar hoje são: a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais divulga um novo estudo sobre violência no país. STF mantém proibição de práticas de reversão sexual, a chamada cura gay. Shakira e Jennifer Lopez arrasam em performance no Super Bowl. Arrasaram mesmo. Big Brother Brasil segue cada vez mais polêmico. Ludmilla e Bruna Gonçalves são capa da revista Marie Claire. Pablo Vittar cheio de polêmicas, sempre indo longe demais. Pussycat Dolls volta com tudo, single e clipe novo. É isso, teremos todos esses assuntos e um pouco mais, vem com a gente. Em 2019, a transfobia fez aproximadamente 124 vítimas no Brasil, contabilizando a média de uma morte de pessoas trans a cada 3 dias no país. Foi uma redução de 24% em relação a 2018. Os dados fazem parte do levantamento anual realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, divulgado no Dia da Visibilidade Trans. Considerando que o país ainda continua líder no ranking de nações mais violentas para essa população, não há muito o que se comemorar. A ausência de publicação de alguns casos compromete os resultados e faz parecer que houve uma queda nos assassinatos, quando na verdade houve um aumento da invisibilidade dessas mortes. É indispensável a criação de políticas públicas para sanar a violência contra a população T. A ANTA aponta que nenhuma ação foi tomada pelo governo brasileiro em relação ao assunto. Tá aí uma informação que não nos surpreende. O bacana foi que, paralelo a isso, a gente também teve a criação de um aplicativo recente que mapeia zonas de risco para LGBTs. O aplicativo se chama Dandara. Batizado em homenagem à travesti brutalmente assassinada em 2017, ele pretende criar uma rede de proteção colaborativa. Foi produzida pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a ANTRA. A ferramenta busca proporcionar um ambiente virtual em que os usuários poderão não só apontar os endereços perigosos, mas também acionar uma rede de apoio. O objetivo é criar uma espécie de banco de dados e descobrir qual o perfil do agressor, por exemplo, enfim, e onde ele está atuando. Em 2019, o STF criminalizou a LGBTfobia, porém não há medidas que obriguem a tipificação correta desses crimes, como homofobia. Assim, a ausência do Estado traz cada vez mais dificuldades para mapear casos como esse, através dos usos de boletim de ocorrência. E de fato a gente tem uma dificuldade muito grande de dados, porque não necessariamente a homofobia ela é qualificada, ela é registrada como homofobia. É bacana que todos que baixarem esse aplicativo ajude colaborando nos comentários, sinalizando possíveis erros ou sugerindo melhorias, porque as pessoas que criaram esse aplicativo eles podem trazer versões melhores, cada vez mais atualizando, para que ele chegue a um ponto de fato que supra toda essa necessidade. O STF determinou o arquivamento da ação popular movida por um grupo de psicólogos que pretendia a liberação da prática de terapias de reversão sexual, a chamada cura gay. Dessa forma, a Corte garante a aplicação da resolução que proíbe o oferecimento de qualquer tipo de prática terapêutica que considera a homossexualidade como um desvio. A decisão foi assinada pela ministra Carmen Lúcia, publicada agora em 20 de janeiro. A partir de agora, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe a prática desde 99, é validada de forma integral. Em nota, o Conselho afirma que, com a decisão do Supremo, fica evidente que a psicologia brasileira não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. Um motorista homofóbico que gritou "Oi, garoto gay" e cuspiu em um ciclista que usava lycra rosa foi preso depois que a polícia o localizou no DNA da sua saliva. O caso começou em 27 de março do ano passado, quando um rapaz de 23 anos abusou verbalmente e cuspiu em Philip enquanto esperava nos semáforos em Notting Hill Gate, o lugar onde aconteceu. A polícia conseguiu combinar a amostra de saliva com o DNA do agressor e ele foi levado ao tribunal 9 meses depois. O juiz da ação o condenou a 8 semanas de prisão dizendo: cuspir em alguém é repugnante. O ato torna muito mais sério pela natureza homofóbica do ataque. Eu fico pensando, esse cara cuspiu e foi embora no carro dele achando que nada iria acontecer, que estava tudo bem, que ele cometeu
cometer o ato homofóbico machista do dia dele. E aí, de repente, Do ele nada. depara com uma ação judicial. Brota no bailão. E tá, uma ação judicial. Além dessa ação judicial, você vai ter um exame de DNA que vai comprovar, enfim, o seu material ali naquele Seu cuspe. DNA. E isso vai te gerar uma condenação. E você vai ser preso em decorrência disso. E você vai ter seu nome lá registrado no banco de dados que você já foi preso em decorrência de uma atitude podre. Sensacional, sensacional. Tipo, justiça sendo feita de fato, né? Come to Brazil. Maravilha. Não, Vem e pra mostra cá. também o quão é importante a gente não deixar impune esses casos. E aí você ir lá e tentar produzir alguma prova e ir a fundo para que de fato esse agressor ele possa ser punido. Outros casos de homofobia. Érica Muniz e a Melissa Menezes. Elas foram agredidas verbalmente e até fisicamente por um motorista de Uber. Algo parecido aconteceu com João Pedro Ferreira, estudante de 18 anos. E tivemos também uma denúncia de um colégio, o Interativo, de João Pessoa. Segundo a publicação, 2 alunos que são irmãos gêmeos, gays, o Luan e o Lincoln, tiveram suas bolsas canceladas pela instituição simplesmente por serem gays. E para finalizar esse bloco, vamos falar aqui sobre um post muito fofo que viralizou na web esses dias, feito por um casal brasileiro formado por Frederico e Gregory, onde ele diz assim: quando eu cheguei no planeta Terra, essa família era impossível. Não era permitido em lugar algum que 2 homens se casassem, pelo menos até 1989, quando o casamento igualitário foi reconhecido na Dinamarca. A adoção homoparental demorou mais ainda e só foi legalizada pela primeira vez em 2001, na Suécia. No Brasil, esses 2 direitos chegaram para a população LGBT em 2009 e 2011. Hoje, comemoro meu aniversário de casamento com 2 filhos maravilhosos, graças a todos que lutaram pela nossa existência. Obrigado às afeminadas, travestis, ativistas, lésbicas, pretas e todes que sofreram a violência, a perseguição e o isolamento que eu nunca precisei sentir. Desse lugar de extremo privilégio de colher frutos plantados pelos que vieram antes, é muito fácil esquecer da nossa história. Este é um lembrete também pra mim. Incrível, né? Forte. Acho que cada vez mais quando você traz esses posts que mobilizam a internet de uma forma positiva, ele vem trazendo um sentimento de esperança, né? Tipo, tem gente ainda aí que tá com a cabeça no lugar, tá pensando direitinho nas coisas, tá trazendo um olhar mais amoroso pra tudo isso e reconhecendo que a luta dessas pessoas que vieram antes da gente foi uma luta necessária e todo e qualquer direito que a gente venha conquistando dia após dia, ele vem de toda essa batalha que foi travada lá atrás para que a gente conseguisse chegar onde estamos. É isso. Vamos pro segundo bloco? Para começar o segundo bloco, vamos falar sobre a Ludmilla e a Bruna Gonçalves, que estamparam a capa da nova edição da Marie Claire. Elas falam de amor, sexo, maconha e funk. A gente está falando sobre 2 mulheres pretas estampadas na capa de uma revista que atinge o público das classes A e B e que geralmente, eu particularmente nunca vi algo do tipo. Eu achei sensacional, as 2 estão lindas, bem transgressor a ideias contra, a outras opiniões aí. Eu devo dizer que a abertura dessa notícia aqui, ele colocou de uma forma que, tipo, eu super achei contra, mas eu vou ler só pra vocês terem mais ou menos noção. Parece que Pablo Vittar e o produtor musical Weber, suposto namorado da cantora, a relação deles está cada vez mais íntima. Após surgir com a marca de chupão no pescoço, ela apareceu beijando o rapaz no stories. Aí eu pensei assim, a abertura da notícia é Pablo Vittar mais uma vez foi longe demais. E aí eu fiquei pensando assim, foi longe demais porque recebeu um chupão no pescoço, mas como assim? Não, menina, que são vários fatores. Mas aí no caso a gente não tem que focar, meu anjo, no chupão do pescoço do colega? Esse primeiro. Mas se foi um caso relevante que foi pra mídia agora, atualmente... Então agora vamos falar sobre algo relevante da vida de Pablo Vittar. Pablo Vittar acabou de assinar um contrato com a Calvin Klein e agora vai representar a nível mundial a marca. É válido lembrar que antes da Pablo Vittar, gente, nada mais nada menos que a Kim Kardashian fazia parte desse casting aí de representante da marca. Ainda sobre Pablo, o clipe de Parabéns foi liberado no YouTube após a censura da Conar. Então, tipo, teve toda essa polêmica aí por conta das imagens que aparecem no clipe, dizendo que eram para ser exibido só para maiores de 18, e aí depois de muito se estender nas mídias sociais, houve essa liberação novamente do clipe, então tá lá. Foi a marca da vodka que tirou as cenas. Foi? A Sky? Exatamente, tirou as cenas e aí deixou só o clipe mesmo. E tem uma que é a patrocinadora, né? Isso. E tem uma versão do clipe
nos canais oficiais da Sky Vodka, com a versão estendida e com... Show. Entendi. O importante é que o clipe tá liberado agora, Mas né? aí O que é muito importante. fica uma pergunta, significa que todas as cantoras que têm parcerias com bebidas alcoólicas terão que seguir essa mesma linha? Porque, tipo, a Anitta, ela tem parceria com a Bacardi, com a Skol e etc e tal. Eu acho que já teve clipe dela que teve cenas com a bebida. Foi exatamente essa polêmica, porque tem diversos outros clipes de heterossexuais que seguem A mesma linha. A mesma linha e que estão liberados. Mas a solução imediata que eles acharam e que a marca mesmo se prontificou a tá realizando foi a retirada das cenas. E pra quem assistiu a primeira vez, não precisa nem da marca lá tá estampada pra saber, porque o clipe inteiro é azul, né? Sim. É da cor da Sky. E às vezes essas polêmicas dá até uma visibilidade muito maior pra marca, né? Sim, pra marca ir pra o clipe. Exatamente, porque é como se o clipe tivesse relançado, né? A visibilidade que se teve quando se lançou são das pessoas que são fãs da Pablo. E agora a visibilidade que vai ter em decorrência de toda essa polêmica são de pessoas que querem saber o porquê. Peraí, tem o que nesse clipe que ele chegou a ser suspenso, a visualização e tal. Então agora vão ter pessoas que inclusive não são fãs da Pablo que vão assistir só pra entender o que de fato precisou ser tirado, enfim. E aí, ainda falando sobre a Pablo, a gente falou um blog inteiro aqui da Pablo, né? Ivete Sangalo, um blog da Pablo. Ivete Sangalo confirmou um feat com a Pablo Vittar através dos seus stories, não foi? Do Instagram. E quando perguntaram pra ela quando ela ia fazer um feat com a Pablo, e ela respondeu dizendo assim: quem vai fazer o e o que agora sou eu. Então promete vir hit aí foi das duas. Aquela cena, porque ela tá tipo gravando normal e tal, aí alguém pergunta. Aí ela, será que eu posso falar agora, né? Aí ela sai, aí volta com óculos, né? Aí fala assim... Ivete sendo agora Ivete, eu vou né? avisar aquelas vozinhas que ela faz maravilhosa. Falando em drag, tem a Glória Groove agora, né? Que confirmou que vai apresentar um reality na Netflix. Sim. A gente não tem muitas informações, mas... Fica aqui já um alerta. Essa ótima pra você ativar o seu sininho. Gente. Eu quero logo a segunda temporada do Super Drags, porque, tipo, não tem necessidade da gente estar abandonado dessa forma com uma série. Né? Exatamente, que foi maravilhoso. Verdade. Precisamos, tem muito tempo já que eles lançaram. Netflix, por favor. Eu lembro que o seu aniversário que a gente fez... Vocês usaram, Super Drags, foi. E já foi tem o quê? Um ano, né? Vamos falar agora sobre Super Bowl. Tivemos os shows incríveis das nossas queridíssimas latinas com mais de 40 anos e que põe no chinelo muitas de 15. Concordo. Nossa Senhora. Shakira e Jennifer Lopez. Gente, o que foi aquilo? Não, gente, sensacional. E assim, a gente tava precisando, né? Porque estávamos à deriva depois de Maroon 5, né? Nossa. Depois de que Maroon 5, além de substituir Lady Gaga, né? Fez o último show e aliás, não foi Maroon 5, não. Foi Justin Timberlake o último, não foi? Não lembro. Mas eu sei que foi e é do topzera. Não lembro. E o de Justin Timberlake ainda decepcionou um pouco. Também. Mas enfim, agora temos de volta uma diva no palco. Esse evento, ele é um evento para divas pop. Não vem pra cá colocar qualquer homem, tipo, que não vai manter a vibe é totalmente diferente. A estrutura, é viado mesmo. É artista de viado que tem que fazer. De agir o show. Engraçado que depois eu li algumas coisas na internet e tal, e eu vi alguns outros podcasts comentando sobre o tema e criticando o pessoal que tava fazendo os comparativos, né? Sobre a Shakira e a Jennifer Lopez. Tem o lance de que, de fato, tem muita gente que não consegue ver duas mulheres ocupando o mesmo lugar e gera toda essa problemática de teor feminista. Mas eu também acho que às vezes é inevitável, não no aspecto pesado, mas é inevitável a comparação. Você tem dois artistas ali grandes, né? Duas divas que têm um estilo muito próximo. Porque, por exemplo, quando a Beyoncé ela fez o Super Bowl com o Coldplay e o Bruno Mars, você não vai ocupar seu tempo falando que a Beyoncé foi melhor que o Coldplay e o Bruno Mars, porque é algo muito óbvio. Sim. Eu acho que não entra no mesmo, não entra no mesmo patamar de comparativo, porque a gente tá falando sobre uma artista feminina e dois artistas masculinos. O que poderia ser feito é comparar o show de Bruno Mars com o do Coldplay. Mas, tipo, ninguém ia fazer isso. Com Beyoncé presente na apresentação, ninguém ia parar pra comparar o show de Bruno Mars com o Coldplay. Então, não, eu acho que tem um lance, sim, da causa. Eu acho que a gente não tem que parar de ficar escolhendo e achando quem é melhor, que tem que ocupar
que é uma diva pop, que é uma rainha e tal. Não, não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho inevitável você ver um show de 15 minutos em que foi dividido ali meio a meio entre pra duas ambas. artistas do mesmo segmento pop, você não fazer um comparativo. E assim, o show da Shakira foi maravilhoso, foi lindo, mas ele é tímido, próximo Sim, do que acho aconteceu você usou com a uma palavra Jennifer bacana, Lopez. ser tímido. É porque assim, a gente vem com a Shakira, ela acabou de lançar, foi na HBO, saiu na HBO Go, não Sim, foi? sim. A turnê é Eldorado dela. Tour. Isso. E você percebe o quão intimista termina sendo o show dela. Ela não tem grandes figurinos, ela não tem dançarinos no palco, é um show que ele é sobre ela. É ela ali no palco com uma banda maravilhosa, um telão de fundo, e é ela dançando do jeito dela, no tempo dela, sem ter grandes produções por trás, voltadas pra essa performance com dança, né? Quando a gente para olhar pra Jennifer Lopez, a Jennifer Lopez ela é conhecida por esse aspecto, que é o da dança. Ela não é uma grande cantora, ela é uma grande performer. Ela Mas ela arrasou, dança ela muito. trabalhou direitinho. Então, assim, quando você já coloca lá o Super Bowl, tem aquela parte em que de fato a gente tá esperando que a pessoa cante muito bem, ok. Mas quando a gente quer ver uma performance, a gente quer ver uma dança, a gente quer ver um espetáculo. E quanto a espetáculo, a Jennifer Lopez, ela de fato veio com uma mega apresentação, com uma coisa super bem elaborada. Não que a da Shakira não tenha. Eu acho que a da Shakira, se fosse parar pra olhar assim de uma forma meio que superficial, a apresentação de Shakira ficou parecendo uma festa. Era uma festa. Não, já eu defino o seguinte. Como foi muito recente esse show que a gente assistiu no HBO, que lançou inclusive na mesma semana, Sim. acho que eles aproveitaram o gancho, é como se ela tivesse replicado Isso! Essa turnê. O que acontece na turnê dela, ela replicou e trouxe pro palco do Super Bowl. Fez uma adaptação, Já a resumo. Jennifer Lopez, você vê que ela trouxe um outro show. Ela fez um show para o Super Bowl. Exatamente. Foi algo preparado para aquele momento, com originalidade, Sim. impecável e com uma apresentação ali que ela, de fato, você viu ela dando tudo de si. Sim. Gente, ela dançou, eram coreografias diferentes, era Os a forma looks com dela que estavam maravilhosos, todos assinados pela Versace, tanto dela quanto os dos dançarinos. Você percebe uma discrepância enorme dos looks que foram usados pela Shakira e pelos dançarinos dela para o que foi usado pela Você já vê um nível, você já eleva Aquele o nível look ali. O preto, sensacional, quando ela chega, aquela cena épica dela no polidense, que ela, tipo, se equilibra lá no meio dos dançarinos. E, tipo, é algo que pra mim... traz uma grandiosidade Sim. que não tava acontecendo. Diz que aquilo era um Super Bowl. É como se você dissesse assim, você tava amando a apresentação da Shakira, hits maravilhosos que a gente já conhece aí, que consolidaram ela como artista, que trouxeram visibilidade pra carreira dela. Uma apresentação muito descontraída, ela dança, ela brinca, ela sorri, ela fica à vontade no palco. É muito natural, ela é muito né? natural, ela é ela. Você não vê um cabelo super impecável, você vê Shakira sendo Shakira. Cada Ela tá no seu perfil. Ela não tá de salto, ela tá por muitas vezes de tênis e com uma bota rasteira em um momento. As trocas de looks dela tá tudo muito dentro do mesmo look. Ela chega a trocar vestir uma outra roupa pra entrar na apresentação, pra finalizar a apresentação com a J.Lo, uma dourada. Mas a primeira é tipo um look que vai se transformando em outro. Você não vê uma mudança de look completo como houve da J.Lo, tipo, dentro da performance. E aí quando vem a Jennifer Lopez, ela traz uma amplitude pro negócio, ela traz um impacto que você não conseguia ver olhando para o palco, que eles colocaram um palco redondo, que foi inclusive menor do que apresentações anteriores que eu já assisti. Ela consegue transformar o palco em si. E ela vem... É lógico que muitas pessoas falaram sobre playback. É possível você ver em algumas partes da apresentação, mas eu acho que esse é um assunto... Eu tava tão impactado que eu nem notei. Esse é um assunto que tá ficando tão chato de se comentar. Gente, todo mundo faz playback. Pra quem não sabe, quem não conhece, o playback, ele nada mais é que a voz base gravada do cantor em pontos específicos da música, para que o cantor ele consiga performar e dançar e ter uma apresentação muito bacana e ter um desempenho legal, sem ter o esforço vocal naquele exato momento. Não significa que a pessoa vai cantar, porque enquanto tá tendo playback lá de fundo, a pessoa tá dublando, meio que mexendo a boca, sofejando a música, enfim, para que haja uma sincronização tanto da voz quanto a música. Então, assim, se tornou tão chato as pessoas ficarem falando, você fez playback, fulano fez playback. Tipo, teve a época da Anitta lá, que fez um show histórico no Rock in Rio, e as pessoas estavam preocupadas em citar se ela fez playback ou não fez playback, e tipo, a mulher fez um show fenomenal comparado a outras apresentações, enfim. Então, às vezes a gente fica falando desse playback, algo que é tão chato. Se hoje Beyoncé, gente, faz playback,
que é uma pessoa que tá fazendo uma apresentação durante 7 minutos, porque a apresentação do Super Bowl, ela dura 15 minutos e foi dividida para as duas. 7 minutos e aí você tem que dar o seu 200% de si em uma apresentação fodástica, me desculpe o termo, porque de fato foi dessa forma. E ainda ter que ouvir esse tipo de comentário, porque eu ouvi algumas entrevistas depois, aí o pessoal fala assim, mas ambas usaram playback e tal, em algum momento X e Y e tal. Então, tipo, não é mais sobre isso. A gente já sabe do alcance vocal de cada uma das duas, a gente já acompanha elas se apresentando em turnê e são grandes artistas, então não cabe muito a gente insistir nisso. De um todo, eu acho que a apresentação foi épica e, tipo, meio que elevou o nível desses intervalos do Super Bowl. É uma apresentação que já tá com mais de 100 mil, acho que são 100 mil visualizações no YouTube, e já tá entrando pra, eu não sei se já tá como uma apresentação recorde, que teve mais visualização em um tempo menor. Então, velho, se você ainda não viu, assista. Vale super a pena, eu já ouvi várias vezes. Dá vontade de você baixar o áudio da apresentação pra ficar ouvindo na rua, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou super fã de áudios de show ao vivo, porque no fone do ouvido eu saio performando, que ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Louca. Mas eu acho que o ponto, só pra finalizar, eu acho que o ponto alto da performance é quando finaliza com elas duas juntas. E você vê realmente ali uma cumplicidade, né? E sabe o que é mais incrível? Você sente uma energia. Uma energia bacana, e verdadeira. Né? Uma energia verdadeira. Elas estão colaborando uma com a outra. E tem momentos que a Shakira canta a música da J.Lo e vice-versa, entendeu? E tem a gente não pode deixar de comentar da participação da filha da Jennifer Lopez, que eu só vim descobrir que era filha dela depois. Tem uma cena final. Ela fez algum clipe com a J.Lo, não é? Lembro. Tipo, o rosto dela eu acho familiar. Mas aí tem uma cena lá branca, que tipo umas luzes brancas que aparecem, e ela aparece cantando uma parte da música da Jennifer Lopez, e tipo super afinadinha, muito fofinha, e ela tem essa participação aí. Além dela tem a participação de um outro rapper latino, né? Tem a do J Balvin, que vem cantando Mi Gente, e é engraçado você ouvir ele cantando uma música que ele tem com a Beyoncé, né? Que a Beyoncé fez a gravação com ele, a Beyoncé tá na plateia assistindo a apresentação e tá ele lá na trairagem cantando a mesma música com Jennifer Lopez. Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. Beyoncé faz presente até ausente. Não é? Pois é. E teve a Demi Lovato, né? Que cantou o hino nacional. Impecável. Sabe o que foi que eu fiz depois que eu vi a apresentação dela cantando o hino? Eu saí pra escutar, porque, tipo, o pessoal tava ovacionando muito ela. Ela tava, tipo, com a apresentação impecável. Eu ouvi com fone estuprando o meu ouvido de alto, porque esse hino, o hino que é o hino nacional, no caso, ele é cantado por muitos artistas famosos. E há um histórico muito grande de artistas que desafinaram durante essas apresentações. Aí o que foi que eu fiz? No mesmo dia que saiu a apresentação dela, eu comecei a rever apresentações de outros artistas. A Beyoncé já cantou essa música de uma forma sensacional. Era ainda na época de Dangerous in Love. Do primeiro álbum dela foi quando ela fez essa apresentação. De uma forma impecável. Também eu acho que na posse de Obama. Então, aí teve a Lady Gaga também cantou, acho que recente, não sei se foi na edição passada, de uma forma impecável. Isso. A Pink já cantou. E assim, cada um desses cantores, eles cantam de um jeito diferente. Às vezes eles cantam a capela, às vezes eles cantam com acompanhamento de instrumentos de sopro, outras vezes eles terminam cantando com piano, enfim. Cada um escolhe do jeito que se apresenta. E, historicamente, tem muitos artistas que já falharam muito nessas apresentações. E a Christina Aguilera é uma dessas. Que ela exagera em nível hard. A quantidade de firulas e efeitos que ela tenta colocar na voz, ela desafina real. E no vídeo mostra ainda, inclusive, as pessoas na plateia, tipo, na arquibancada, meio que franzindo a cara, como se dissesse assim, sabe? Super desnecessário. Um momento que poderia ser épico, incrível, porque as pessoas estão ali colocando a voz pra jogo, mas trazendo um respeito, inclusive, pelo hino nacional. Você vê uma pessoa meio que desconfigurando, né, a apresentação. E a Demi Lovato, ela fez uma apresentação impecável. E não é a primeira vez que ela canta o hino nacional. Ela já cantou o hino nacional, só que em um outro evento. Um jogo também, ela fez a abertura, que também foi incrível. E na outra vez que ela cantou a capela. Ou seja, não é nem você dizer assim, com a guia é mais fácil. Porque a Christina Aguilera, ela desafinou porque ela tava cantando... Quer dizer, não por isso, né? Mas quando ela desafinou, ela tava cantando a capela. Aí você vai dizer assim, é fácil você ter uma guia lá de um piano de fundo, tocando, que aí fica mais fácil de você acertar as notas. Não, mas Demi Lovato já tinha cantado essa música anteriormente, tem um vídeo no YouTube, em que ela canta voz no gogó, tipo, sem acompanhamento nenhum. Incrível, sensacional. E assim, ela tá vindo de um retorno fora do comum, que ela cantou agora, né, se apresentou, lançou música nova no Grammy, e tá em uma ascensão. Eu espero que dê tudo certo na carreira dela. Torço muito, eu gosto muito dos álbuns dela. Eu ainda acho que o melhor álbum dela é o Confident, que tem singles maravilhosos, mas assim, eu acho que ela tem
tudo pra voltar, dando a volta por cima, né? Tá super, super incrível a forma com que ela vem se apresentando. Falando em divas... Vamos de Pussycat Dolls, Ai, gente. PCD. Gente, olhem, só pra vocês terem noção, nós estamos gravando esse programa no dia do lançamento da música React e do clipe também. A música lançou na madrugada. A gente já teve uma prévia. A gente teve uma prévia dessa música na apresentação que elas fizeram no The X Factor, que foi sensacional. A apresentação ela é finalizada com um trecho dessa música. Cai água do teto, elas estão dançando incríveis, sensacionais, maravilhosas. E assim, eu só acho que teve uma espera muito grande até lançar de fato a música. Sim. Acho que elas perderam time nisso. Acho que daria pra ter lançado no mesmo dia. Ao menos a música exatamente. em si. Se você a música e tipo, se fosse lançar o clipe no máximo uma semana depois. Sim. Pra não esfriar. Sim, mas assim, você esperou mais de um mês. Tipo, já passou um mês que elas se apresentaram, mais de que um mês, no The X Factor. E tipo, você fica naquela coisa. Elas reativaram o Instagram, começaram a postar fotos do processo criativo do clipe. Figurinos maravilhosos. Figurinos incríveis. Gente, não tem girl band que consiga superar Pussycat Dolls no que diz respeito à sensualidade, nossa, é diferente. Elas é outro são nível. Mulheres. E assim, foram 10 anos, né? 10 anos. E eu tenho que te dizer como que você assiste aquele clipe e você fala assim, meu Deus... Você consegue ver Bottoms sendo lançado há um ano atrás. Não, e assim, elas são mais bonitas. Incrivelmente mais bonitas. Tipo, maravilhosamente mais bonitas. Elas não são... A gente vem de uma sequência de girl bands aí que, tipo, de altos e baixos, né? A gente teve o Fifth Harmony, que começou, terminou, todos seguiram em carreira solo. A gente teve o retorno recente das Spice Girls, que fizeram uma turnê bem curta. E ainda quem está de pé é o Little Mix, que está vindo inclusive agora para o Brasil. Tem show em São Paulo próximo mês, dia 8 de março. Mas assim, fora o Little Mix, eu não sei se tem uma outra girl band que esteja estourando no momento. Não tem. Do K-pop agora. Sim. É o K-pop que tá vindo com força total aí agora. Mas é algo que é completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver. E pra gente que viveu Pussycat Dolls na nossa adolescência, na nossa juventude, nossa, tô me sentindo velho falando sobre isso agora. Velho, você assistir esse clipe, falando desse clipe, vamos falar desse clipe, pelo amor de Deus. Primeiro eu tenho um ponto, vamos falar do o ponto negativo do clipe, porque pra mim tem um ponto negativo. Quando falou-se, Pussycat Dolls vai voltar, suspendeu toda a roupa suja, todas as tretas que já tinham acontecido no passado com o Pussycat Dolls vieram à tona. Porque o grupo acabou por conta disso, porque acabou por conta daquilo, porque a Nicole era a pessoa que meio que encabeçava o projeto e não deixava as meninas cantarem, Quando falaram que ia voltar, que inclusive tem a Melody. A Melody, ela não entrou, inclusive, MC Melody é ótimo. Inclusive, quando o Pussycat Dolls, uma curiosidade, quando o Pussycat Dolls se apresentou no The X Factor, a Melody lançou um single junto, na mesma época dessa apresentação delas. Porque aí meio que aproveitava já as pesquisas todas, o gancho, a visibilidade e tal, enfim. É um single bem estilo 007, trilha sonora de filme, mas enfim. E aí, quando teve todo esse burburinho, eu achei que, de fato, agora elas viriam em um formato diferente. E o single React, ele veio exatamente na mesma configuração das músicas anteriores. É a música de Nicole. É só ela que canta. Ela canta, eu não vou dizer nem 99%, porque eu estaria sendo muito positivo. É 99,5%. É ela quem canta a música. Mas eu não vejo isso como um problema. Assim, pra quem já aceitou que essa é a configuração do grupo, ok, beleza. Isso não invalida nem diminui a potência do grupo, nem dos clipes e apresentações. Ela entrega muito bem. Ok, mas por se tratar de algo que já foi uma polêmica no passado, eu acho que seria incrível se as outras tivessem participação. Talvez elas estão pra lançar um EP, né? Que eu já ouvi o comentário de que elas iam lançar um EP. Mas assim, eu acho que todas as outras cantam, de fato. No último álbum que elas lançaram, da Domination, elas têm umas músicas, umas faixas que cada um encabeça essa faixa e canta como voz principal. Eu acho que não tem porquê elas virem agora em um novo formato, ainda seguindo essa mesma linha, se todas cantam. Mas eu acho que, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que a recusa da Melody tem muito a ver com isso. E o acordo que foi feito entre elas era seguir o mesmo formato. Porque se elas viessem numa outra pegada, como você tá falando, de terem mais espaço ali, de se mostrarem mais e poder cantar, ter os vocais delas, a Melody estaria ali, entendeu? Talvez, ou não. Então, não, porque a justificativa dela é muito clara. Ela fala que ela não é uma boa dançarina, que na época houve uma proposta para que ela de fato pudesse cantar e esse momento nunca chegou. Então, se agora de fato houver
houvesse, depois de 10 anos, a oportunidade dela se mostrar também como cantora, talvez ela estivesse aí. Mas eu acho e que o não é acordo que chegaram, não, era que ia ser o mesmo formato. E é um formato que funciona, é um formato que trouxe mas a Pussycat Dolls a ser o que elas são. E entrega muito bem. Então, eu não vejo mais. Tipo, eu não esperava nada diferente. Eu esperava. Então, talvez a minha frustração esteja em cima disso. Tirando esse ponto de que, de fato, é a Nicole que encabeça os vocais principais, aliás, todo o vocal da música, elas estão... Você consegue ver muita referência à era de Bottoms, que a Nicole, ela começa com o capuz lá, com o bordado PCD na cabeça. Tem cenas de fogo, tem cenas de dança na água. O enquadramento foi por quê mesmo? Eu cheguei que eu ia comentar sobre ele, porque, tipo, eles não usaram o enquadramento atual, que é o que toma a tela inteira da TV, eles estão com o enquadramento meio antigo, que é aquele mais quadradinho. Eu acho que isso foi proposital pra remeter, né, ao fato delas serem de uma outra década, de uma outra geração. E assim, eu acho que não é algo que me incomoda tanto a partir do momento que você consegue prestar atenção mais no clipe. Eu acho que tem cenas que seria muito mais incrível se você visse ela inteira. Por exemplo, tem momentos em que elas estão dançando às 5 e, por conta desse corte, foca em, tipo, 3 que estão no meio. As duas da ponta terminam não aparecendo tanto em algumas cenas. Então eu acho que isso mais que me incomoda por esse corte em determinadas cenas. Mas quando tá acontecendo o clipe lá, eu acho que não é algo que traz um incômodo pra você, não. Não, de fato não. É porque é estranho, né? A gente já tá acostumado com um determinado formato, aí você vê algo atual com um formato antigo. Mas a gente tá vindo com muitos clipes, né? Aí até de artistas brasileiros que traz esse enquadramento diferenciado. Eu me recordo só o da Anitta, porque de fato era uma referência a um clipe antigo. Do Shampoo. Sim. Agora, de outros, assim, desconheço. E outro ponto... Mas, assim, é um detalhe que passa de um clipe maravilhoso. Passa desapercebido. Tem um ponto que, tipo, por exemplo, pra quem já ouviu nas plataformas digitais a música que foi lançada antes do clipe, tem um ponto que incomoda. Por exemplo, em 2 momentos da música, ela para. Ela fica... Sim, ela dá uma parada. Estranho. Quando você ouve sem ver o clipe, soa muito estranho. Tem um refrão dela que fala assim... Aí dá uma parada como se fosse uma pausa na música e volta. Ela volta no tempo certo. Ok, quanto ao tempo, tá tudo bacana. Mas pra quando você tá ouvindo a música, soa muito estranho. No clipe, você entende que é uma parada meio que um suspense. Aí ela dá uma jogada de cabelo, ou tem um corte de cena, uma mudança de cena que meio que faz com que aquela parada tenha sentido. Mas eu acho que no áudio não precisava. Na música em si não precisava. Porque elas já costumam ter esse formato que no clipe traz uma identidade diferente. Traz um plus, né? Sempre tem aquele instrumental que faz e tal, e que acontece na dança. Precisava trazer no áudio você fica assim sem entender. E eu achei que tinha sido uma falha. Quando eu ouvi de novo, que eu já fui pra esperar essa parte, acontece. Então, tipo, e assim, não é nem dizer que é um momento que elas fazem isso. São 2 vezes que faz no áudio e no clipe também. Mas enfim, fora este ponto, que eu acho que são coisas completamente irrelevantes comparado ao impacto do clipe, o gostinho de ter o pop genuíno, o pop de verdade de volta é impagável, não tem preço. Então, assim, venham com turnê, elas estão com o turnê já marcado aí. Vem Come to Brazil. Falando sobre o Brasil, elas comentaram no Twitter hoje, porque eu sou uma pessoa agora que eu tô... Por conta do Big Brother, eu sou uma pessoa agora que eu uso o Twitter, que a gente não usava. Então agora, tipo, enfim, o Big Brother tá me fazendo olhar o Twitter. Tô olhando mais o Twitter. Só assim, né? Só assim. Daqui a pouco a gente fala de Big Brother. Eu sempre indico pra ele vários podcasts e tal, e ele nunca ouve. E aí eu indiquei, né, o da última semana, que foi o do Wanda, e ele ouviu no exato momento. E qual era o título do programa? Big Brother Brasil, meu amor. Eu já tava lá ouvindo e assim, eu tava incomodado, porque quem me indicou não tinha escutado o podcast ainda e eu precisava comentar. Como é que você comenta com alguém que não ouve o podcast? Ainda é complicado. E aí, voltando pro Twitter, eles ficaram em primeiro lugar no iTunes aqui, a Pussycat Dolls com o React. E aí o pessoal meio que divulgou isso no Twitter e elas comentaram. Nossa, colocou lá coraçãozinho. O diretor já tinha falado também algo... Já houve os comentários de que elas iriam pra cá e tal. Mas é bacana que elas vejam a importância e o espaço que elas têm aqui, a relevância que ela tem. Eu fico imaginando, meu Deus, Pussycat Dolls no Allianz. Seria épico. Não tem explicação. Porque eu acho que seria uma performance completa. Tipo, velho, enfim. Sim. Mas vamos continuar. E do tamanho que elas merecem. E do tamanho que elas merecem. Porque eu acho que elas, na era que elas estavam no auge, elas não tiveram espaço devido. Elas poderiam ter alcançado espaços muito, muito maiores. Até porque a Nicole
é uma eterna injustiçada, né, gente? A carreira solo dela tá aí pra provar isso. Mas tomara que ela tenha aprendido, nem nunca mais largue o Pussycat Dolls, que aí nós só teremos ganhos. A impressão que eu tenho é que tem data de validade. Isso. Não sei igual as Spice Girls, né? Não sei se vai ser um retorno aí forever, não. Enfim, enquanto isso a gente aproveita, né? Enquanto tem. E saiu outros clipes que a gente viu agora há pouco. Saiu da Lesha. Eu gostei da música, não tanto do clipe. Essa onda tecnológica e tal, às vezes me incomoda. Eu gosto daquela coisa mais do funkão ali, de todo mundo dançando. Que é algo que ela já fez em todos os outros clipes. Então ela tá trazendo algo novo e tal. Acho bacana, sucesso. Eu ainda não... Eu ouvi a música, mas devo ter escutado umas 2 vezes. Ainda não meio que a música engatei. Eu gostei, eu acho que é melhor do que aquela anterior. Na anterior, com certeza, ela é melhor. Porque, tipo, essa última que ela lançou, a penúltima que ela lançou aí, não tem explicação. Nem gravei o nome, não tem necessidade. Mas essa música. Daí eu gostei da ela lançou aleatória, tava lá, alguém clicou no Enter e a música foi postada e aí deu nisso. Completamente desnecessário. Mas enfim. Quanto a esse pessoal que canta funk e tal, a Lesha e outras cantoras e tal, eu acho bacana que tá se criando um repertório bacana pra festas. Quando você tá em uma balada, em uma festa, você dança, balança a raba até o chão, com a sequência dessas músicas. Eu acho que não são músicas que a gente costuma botar no fone de ouvido pra ouvir, pra ir trabalhar, pra voltar do trabalho, pra ir pra faculdade, coisa do tipo. Então, tudo bem. Eu tenho minha playlist lá. Então, ok. Dia de sexta-feira, né? Com certeza, eu escuto essas músicas todas. Entendi. Então é isso aí. Então nem compete eu terminar a frase aqui, porque a gente tem público, né, pessoal? Que, enfim. Mas o que eu quis dizer, de fato... Com certeza, assim, com certeza tem alguém não, milhões de pessoas. Com certeza, com você. Eu não tenho dúvida disso. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que, assim, com o entendimento desse tipo de música ser lançado pra essa massa, não cabe mais tanto julgamento, tanta uma análise tão crítica sobre o formato que vem, entendeu? Tipo... mas é que a análise que eu tô fazendo não é uma análise crítica de... a gente costuma fazer essa análise, né? Não, mas é uma opinião, tipo, curti e não curti, é simples. Então eu não curti. Essa nova, você não gostou também? Não, o clipe. Eu acho que o clipe não foi uma grande coisa. Tipo, tem uns efeitos que são legais, ok, mas tipo, eu acho que pra música, a música pedia algo legal. Remetia a algo mais dançante e tal. Talvez se tivesse dançarinos em algum momento da música, que tivesse uma coreografia, seria legal também, tal. Ainda ficou meio confuso. Eu ainda vou assistir de novo. A música sim, a música é legal. Eu vou ouvir de novo e tal, e aí eu e dou meio força que... pra Lesha. Não, sim. E sabe que falando sobre algo bacana ainda envolvendo a Lesha, com essa parceria que ela teve aí com a Anitta, com a Luísa Sonza e a Rebeca, a MC Rebeca, tá faltando alguém? Não. São 4, né? Que é 7, 4, né? Combate. É a nossa Pussycat Dolls brasileira, querido. Com essa Dolls. Parceria, elas estão tendo uma visibilidade muito grande. Querendo ou não, a Anitta termina impulsionando muito e abrindo portas para essas outras cantoras que não têm tanta visibilidade. E paralelo a isso, a gente já tem... Não que ela tenha sido a causadora disso, tá? Tipo, não tô colocando a Anitta no pódio, mas é que, de fato, muitas oportunidades vêm em decorrência de parcerias com ela pela visibilidade que ela tem. Pablo Vittar Pablo Vittar tá aí como prova disso. Sua cara foi quem apresentou Pablo Vittar pro mundo. Então, hoje a gente já tem a Luísa Sonza fazendo participação na novela Amor de Mãe, novela das 9, ela tá com personagem, ela tá como cantora também. Então, como a Mel, a personagem dela é Mel, e tipo, é muito bacana pra carreira dela. A gente tem a Lesha com promessa de apresentação de programa no Multishow, e a gente tem a MC Rebeca que já se envolveu, que já entrou como line-up de vários festivais aqui em São Paulo, e tá cada vez mais participando desses eventos, porque antes ela era uma desconhecida. Eu conheci a MC Rebeca por conta de Férias com Ex. Fora isso, eu não tinha ouvido falar dela ainda. Então é bacana que todo mundo que termina se aproximando aí tá tendo uma visibilidade bacana e crescendo. E quanto mais elas crescem, mais música boa a gente tem, mais bateção de cabelo a gente vai ter, mais balançar raba a gente vai balançar. Então é muito bacana esse crescimento e visibilidade que elas estão tendo em decorrência É que assim, eu acho que a MC Rebeca, a Anitta pra MC Rebeca foi uma escada, mas pra Lesha, pra Luísa Sonza foi um degrau. Sim. Acho que ajudou, influenciou. Ela já de intensidade, conquistaram já um espaço, ela já tem uma visibilidade muito grande e foi mais um plus na carreira de ambas. Sim, é porque se você for parar pra olhar, a gente tem uma era de Luísa Sonza aí fazendo shows em boates pequenas, em casas de show pequena, antes combate e pós-combate, sendo grade de um evento do Festeja aqui em São Paulo, no mesmo palco em que tocou Ivete Sangalo, Ludmilla e outros artistas de Isa, de porte, tipo,
entendeu que ela ainda não compete, tá? Na mesma linha, né? Então, quando você entende aí a visibilidade que ela passou a ter por conta dessa parceria, você vê onde ela tava e onde ela chegou. É nítido essa mudança aí. E ela tem potencial. O álbum dela, Pandora, é maravilhoso. Tem muitos hits bacanas. Tipo, a parceria dela com o Vitão é sensacional. E eu acho que, inclusive, a parceria dela com o Vitão, a música é muito mais interessante do que a própria da Anitta com o Vitão. Que a dela, a música é mais gostosa. E eu acho que ela é uma cantora muito bacana. E cada vez mais ela tá com um show mais comercial. E aí entendeu o formato e vai aprendendo dia após dia até engatar um negócio mesmo e sair por aí fazendo show Brasil afora. Vamos falar do BBB. Eu ia até citar a chamada, mas eu não me lembro, nunca me lembro da vinheta. Hey, brothers. Ó, isso aí. Hey, brothers. Se você soubesse. Não, essa aí é a versão antiga, tá? Você não tá assistindo a atual, então já é outra versão. Gente, eu parei no Jean. Galera, Patrix foi eliminado. O maior bosta da edição. Se bem que, tipo, a gente tá numa fase aí em que não dá pra mensurar agora mais quem é mais bosta que quem. Porque, tipo, eu tenho que dizer pra vocês, estamos vivendo uma geração de homens héteros que, velho, é de dar vergonha. Eu fico sem saber, assim, ó, é tanta merda que eles fazem, é tanta coisa sem pensar, sem saber sem pensar nas consequências e que eu fico sem entender se, velho, as mulheres héteros, elas estão sofrendo real. Porque eu fico, cara... Não, e assim, eles falam conscientes, convictos de que estão certos. Daquela realidade. De que a verdade deles é a verdade. E assim, coisas absurdas. A gente tem na edição, vocês já devem estar acompanhando, não cabe a gente fazer um review de toda a edição do Big Brother, mas assim, a gente tem um lado da casa que tá separado por conta de todas as atitudes machistas que estão acontecendo por parte dos meninos, do trio lá. E a gente teve a entrada recente de 2 participantes, do Dan e da Ivy, que contaram para as meninas que tudo o que estava acontecendo lá de fora da casa, o pessoal que estava na casa de vidro, as pessoas estavam levando cartazes pra dizer pra eles, olha, fala pra eles que eles estão certos, fala pra Marcela que ela tá certa e tal, e que eles de fato estão fazendo tais comentários. Que é a sexóloga que tá virando a protagonista da edição, uma mulher de uma sabedoria fora do comum. Se a gente colocar no combo a Marcela, o Babu, que também tá dando uns insights maravilhosos, a Manu Gavassi, que tá sendo um ícone, uma fada dentro dessa edição. O Babu é o da Globo, que interpretou o Tim Maia. E acho que a Rafa Kalimann também, ela tem uma postura muito bacana, ela tá se colocando muito bem, falando sobre assuntos que são dados como polêmicos, dentro e fora da casa. Ela tem se portado de uma forma muito, muito inteligente, coisa que a gente não pode falar, mesma coisa da Boca Rosa aí, que cada vez vem mais perdendo seguidores devido às atitudes dela, sem saber qual lado ela tá, achando que ela precisa ser um humano, porque ela alega que quando ela não foi humana aqui fora, ela foi julgada, e lá dentro ela tem que ter atitudes em que ela não tem que julgar as pessoas pelas atitudes dela, e ela tá se queimando aqui fora de uma forma, tipo, o Twitter tá destruindo com ela aqui fora. E aí, o pessoal, enquanto tava na casa de vidro, que teve 4 participantes, o pessoal tava levando cartazes e tal pra falar pra eles darem recados pro pessoal aqui dentro. O curioso é que o Boninho visitou a casa de vidro e teve uma conversa com os participantes dizendo que quem fosse pra casa era pra ter muita sabedoria no que ia falar lá dentro e tal, pra não terminar se queimando e saber ter uma estratégia de jogo e tal, corta para a outra pessoa que apareceu, um dito cujo enviado dos céus, que apareceu com cartaz lá dizendo assim, olha, se você ouviu o que o Boninho está dizendo, quando você for paredão, quem vai eliminar você somos nós. Ou seja, a pessoa já estava ameaçada. A pessoa ela não tinha opção de escolha. Ou ela ia ser eliminada por Boninho quando entrasse e desse com a língua nos dentes, ou ela ia ser eliminada pelo público que ia botar a pessoa pra fora da casa do lado de cá. Então assim, eu sei que eles entraram, são pessoas que são super alto astral. O Daniel que entrou, ele é um gato. Tipo, eu acompanhei ele já nas redes sociais. Ele tem um irmão gêmeo. Né? Eu ouvi esse comentário aí agora, mas enfim, se for, que bom. Ele tem um irmão gêmeo. Então, pra galera fetichista aí, né? Não sei se o irmão dele também é bi. Então, a gente tá aqui na torcida, né? Então, vamos aí. São 2, enfim, monumentos. E são super alegres. O Daniel, ele é super alegre, super descontraído, alto astral. Ele tem um sotaque maravilhoso. Que sotaque é esse daquele homem, gente? De onde? Eu não vou lembrar, não sei se ele é gaúcho. Mas enfim. E entrou ele e a Ivy, eles já estão super próximos. Assim que eles entraram, não demorou uma noite. Eles já contaram, já abriram o verbo pra todo mundo que tava lá dentro. Saíram vários memes disso. Tipo assim, não contem nada pra eles. E aí, entrou no Big Brother, ela tá lá o bocão arregalado. Tipo, já tem um monte de meme por conta disso.
Eles terminaram contando tudo pras meninas. De início, o pessoal achou que eles eram atores que estavam interpretando personagens, mas depois eles de fato entenderam, conseguiram captar em tudo que eles estavam falando de que eles tinham razão. E com base nas atitudes dos meninos também, tudo se linkou. A Manu Gavassi fazendo a ponte aí da mestra da sabedoria, meio que foi linkando as peças e eles de fato já passaram a acreditar neles dois. E paralelo a isso, tem os três, os embustes lá que estão de cantos, meio que de lados e sem assumir nada dos erros que já cometeu, sem dizer... porque assim, a gente entende que as pessoas erram, ok. Mas entender que aquilo é um erro e continuar nesse erro é meio complicado. Então, tá tendo todo esse lance aí de saber se defende ou se apoia ou se espera mudança ou se isola. E há uma complexidade muito grande nas atitudes que se tomam lá, porque tem uma amplitude muito grande cá fora. Agora é engraçado, né? Eu fico imaginando se esse pessoal da Casa de Vidro não tivesse entrado. Sim, gente, porque eles que viraram o jogo. Era necessário, né? Paralelo com a entrada desse pessoal da Casa de Vidro, tava acontecendo o quê? Carminha e Nina na Avenida Brasil, na novela. Aí tá o povo não sabia se prestava atenção no retorno triunfal de Nina, Me Serve Vadia, ou se prestava atenção no Big Brother, que os dois estavam a páreo no mesmo Ibope, na mesma audiência. Quando que um Big Brother ia conseguir visibilidade que a Avenida Brasil conseguiu parar, que a Avenida Brasil, na época de Avenida Brasil, parou o Brasil. E eles voltaram no Trend Topics como um dos assuntos mais comentados no dia da cena lá de Carminha e Nina. E tava no paralelo, no Vale a Pena Ver de Novo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo e o Big Brother lá tá tinindo também. Então, tipo, virou novela das 9. E aí, do lado de cá, você fica sem saber se o Boninho, ele tá triste porque os novatos deram com a língua nos dentes, ou se ele tá feliz com o Ibope que o programa tá tendo e que nunca mais tinha tido. Agora, sobre os novatos, teve um lance que eu li, que eu faço cobertura da internet, tá, gente? Eu só vejo relativamente algumas coisas e tal. Foi uma ex-BBB que comentou, que ela falou, tá, essas pessoas que entraram agora, elas já estão instruídas, elas já sabem tudo o que aconteceu. Será que de fato a gente vai conhecer essas duas pessoas? Quem eles são de verdade? Exatamente. Então, aí eu li esse post, entendeu? Também. Eu achei uma reflexão interessante. Eu li esse post, mas assim, a exposição que se tem dentro do Big Brother, você não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Mas não é máscara, você já tá direcionado. Sim. Você já sabe que você não tem que estar do lado da Boca Rosa, você tem que estar da Manu Gavassi. Da Manu Gavassi, mas se você for parar pra analisar, vai chegar um determinado momento que as suas atitudes vai te dizer se você é o perfil de Manu Gavassi ou da Boca Rosa. Não, mas você não vai se permitir e mudar de lado se você sabe que aqui fora o pessoal tá condenando aquela pessoa. Mas eu vou te dizer que vai chegar um determinado momento em que eles já vão estar livres e esquecidos do que é a câmera, que acontece lá dentro, e eles terminam se soltando. Não, é batata. Tipo, já aconteceu, já teve pessoas lá, tipo, os próprios meninos que disseram assim, não vou me comportar mais dessa forma, não vou andar mais com o Adson, por exemplo, que é um embuste da edição, porque o Adson já tá taxado como machista, porque ele é uma pessoa que ele é preconceituosa, porque ele é uma pessoa que ele trata mal as mulheres e tal, não sei o que. Os meninos já identificaram isso, mas, tipo, disseram que não ia andar mais com ele, que não ia se aproximar mais dele, tipo, não demorou um dia e já estavam lá do lado de Adson. Então, assim, não tem pra onde correr. As atitudes vão terminar falando sobre quem elas são de verdade. No início, eu acredito que essa estratégia, ela termine fazendo sentido, de você saber com quem você tem que se aproximar e de quem você tem que ter acesso. Mas, assim, até quem tá aqui fora, você consegue ter uma afeição por quem já tava lá dentro antes deles entrarem. Então, tipo, eles também têm um impasse aí do Brasil já está gostando de já ter tido afeição com os participantes há 2 semanas atrás. Eles estão entrando com atraso, então eles ainda precisam conquistar o Brasil, conquistar votos, conquistar as pessoas. Sim, eles podem terminar sendo direcionados aí por conta dessas informações que eles terminaram sabendo de forma prévia, é uma possibilidade, mas ainda assim não acho que seria algo que poderia ser usado como justificativa se eles venceram o programa, por exemplo. O Daniel, que eu acho que é um candidato que seria forte a vencer o programa. Não é um ponto de você vencer. Eu acho que vencer, de fato, as pessoas têm que ter ali um mínimo de afinidade, tem que ter uma história no programa. Sim. Embora a gente tenha um histórico aí da Paula ganhando a edição passada. Sim, com todos os problemas que se teve, né? Exatamente. Mas eu acho que é incontestável que eles estão sendo privilegiados por uma situação. De um ponto, sim. Eu falo não no aspecto de que tá certo ou que tá errado. Eu acho que nada ali tá certo ou tá errado. É o programa, é o jogo. Sim. E é a produção ali querendo fazer acontecer o negócio. E tá acontecendo. Tá dando audiência. Se você tá for parar pra analisar, como há muito tempo não teve. Não dava. A gente chegou a comentar. Mas de fato eles estão sendo privilegiados. Eu vejo principalmente o Big Brother em todo, né? Mas principalmente essa edição de uma forma muito positiva, porque traz a reflexão, traz o debate, traz pautas. Era uma preocupação, entendeu? Que a gente tinha porque da edição passada. A gente lidar com o machismo, falar sobre a questão racial. A Manu Gavassi fez
um discurso agora sobre homofobia. Então, assim, você tá trazendo pro horário nobre, pra massa, um debate totalmente que às vezes fica parado só em nichos específicos. E você tá trazendo algo agora pra todo mundo falar, com pra todo mundo se nacional. importar. E causar um mínimo de reflexão em algum momento. E é uma preocupação que a gente tinha anteriormente com a outra edição, porque na outra edição a gente tinha lá, tipo, muitas pessoas militantes, né? E a gente ficou se questionando, será que nessa edição a gente vai ter essa visibilidade para assuntos que são dados como polêmicos e super importantes, como a gente teve na edição passada? Por conta dessa presença aí dos famosos, a gente ficou aí meio que com esse impasse, se de fato ia acontecer ou não. E está acontecendo, e eu devo dizer que, tipo, você não tá acompanhando essa edição, eu tô acompanhando, tipo, diariamente, mas assim, comparado à edição passada, eu consigo ver, por parte do grupo das meninas, diálogos muito sólidos, diálogos ricos de informações, com a clareza, sem a necessidade de se bater boca. E as coisas assim, tipo, numa conversa no jardim, ou numa conversa no sofá, uma conversa no quarto, você vê diálogos de pessoas trazendo explanando um problema que hoje tá enraizado no país, e são pessoas que terminam vivendo isso, cada um na sua bolha, mas de uma forma tão clara e tão real, e citando exemplos de pessoas que terminam passando por essas situações, que você fica sem acreditar. O Babu mesmo, com discursos incríveis, que ele termina trazendo sobre a realidade de vida dele, da favela. Teve a polêmica lá do pão, que ele falou que ele comia pão com manteiga e tal, e aí o povo começou a falar assim, pão com manteiga é comida de gente e tal, e quando ele traz isso, ele traz como um posicionamento de que, tipo, ele não tinha outra opção, não era que ele escolheu comer pão com manteiga. Aí depois teve um comentário falando assim, quando você escolhe comer ovo cozido, o ovo ele tem um outro gosto do que quando você só tem ovo para comer. Então tem-se toda uma análise, todo um posicionamento muito sábio, eu acho que tá vindo com uma sabedoria muito grande nesses assuntos, e a internet tá meio que exaltando esse pessoal de um jeito, e no meio de tanta gente errada tem algumas pessoas certas que estão, né? E assim, sabe o que é que eu acho bacana de tudo isso? Porque é bacana, é uma realidade que costuma acontecer de forma natural no meio das pessoas, de terem esses homens machistas e tal, e que terminam não tendo visibilidade que deveria ter, e agora estão tendo, máscaras estão caindo de uma forma que, tipo, tá escrachado. E muita gente acha que esse machismo, ele é algo que é natural, que é ok. Tipo, é como a própria Boca Rosa que tava falando assim, gente, mas eu já tô acostumada com isso, as pessoas me tratarem assim, ou fazerem certos tipos de piada, mas elas não têm que chegar e aceitar isso e ponto, elas têm que lutar e tem que mostrar que aquilo ali tá errado e tomar um posicionamento, e que, com base nessa luta, eles terminem alcançando uma mudança comportamental por parte desses homens. Teve aí é engraçado que a Manu Gavassi, em um determinado momento, ela pega e fala assim, gente, eu entendo que isso pode ser algo que tá enraizado na pessoa, mas ela precisa perceber que aquilo é errado e tem que mudar e tal. E saiu agora um tweet da família do Adson, quando ele voltou do paredão, porque, tipo, a família dele meio que tava assistindo o paredão do Patrick, que ele saiu, e eles estavam meio que comemorando, porque quando o Thiago, ele anunciou que o Patrick ia sair, que era o Patrick que estava saindo, todo mundo ficou com a cara como se dissesse assim, como assim, gente? Por que o Patrick? Se todo mundo aqui foi o voto unânime no Adson. O contexto dentro da casa, isso, o contexto né? dentro da casa, eles acreditavam que era o essa... Adson, porque ele era o machista e tal, que ele já tinha dado tudo a entender ali, que aí o povo ficou sem saber o que é que o Patrick tinha feito de diferente a mais, porque nenhum deles lá dentro tinham percebido isso de fato. E é engraçado que a família do Adson, assistindo isso, começou a chamar as meninas de vagabundas. Aí você percebe que, tipo, o pessoal, porque, tipo, as meninas ficou sem saber, como assim? Mas isso saiu um vídeo no Twitter e tal, porque eles fizeram um vídeo filmando o resultado, e eles comentando, tipo, toma, fulaninha de tal, aí, ó, ele voltou e tal, não sei o que, vai chupa, não sei quem. Que é reflexo, aí, né? você começa a perceber de onde vem a pessoa e qual o histórico, qual é o meio qual é o meio né? que ela vive e tal. Então, assim, a gente de fato não tem que aceitar esse tipo de coisa, e tem que usar essa plataforma aí e fazer essa análise sobre todos esses pontos que são críticos dentro do programa, e trazer o assunto pra mesa. O Patrick, ele participou do programa da Ana Maria Braga, ele terminou indo com os outros 2 participantes da Casa de Vidro que não entraram, e a menina que tava na Casa de Vidro, ela não conseguia olhar na cara do Patrick, e ela falou isso. Depois de tudo que eu soube dele dentro da Casa de Vidro, eu não consigo nem olhar na cara dele ainda num programa. Você tem noção do que é isso? Num programa. Uma dúvida, esse pessoal que tava na Casa de Vidro, eles estavam confinados
confinados desde Estavam o confinados, início, se eu não me engano, por 4 dias. Mas estava desde que começou o Big Não, Brother, o início eles assistiram. Eu acho que o início, acho que primeira semana eles chegaram a assistir, porque o Daniel chegou a comentar que assistiu algumas coisas que aconteceu na casa. Mas aí depois que eles entraram na casa de vidro, Mas eles não eles tiveram já mais sabiam acesso. que eles iam pra casa de vidro? Como é que foi esse rolê, sabe? Não sei dizer, essa parte aí essa informação eu não tenho. Mas assim, depois que eles entraram na casa de vidro, o único meio de comunicação que ele tinha era com o público que visitava o shopping atrás dos falavam as cartazes. coisas, né? Isso. Agora é engraçado, porque teve outras edições da Casa de Vidro e eu não me lembro, não me recordo Querido, o povo evoluiu. desse lance do do pessoal povo usar dando- aquilo ali como meio de comunicação. O povo evoluiu. É que nem a música Até evoluiu. a Manu Gavassi recebeu A resposta do namoro dela. dela. Outra coisa que aconteceu foi o Jonas, que tinha se manifestado por conta das acusações que a Mari estava sofrendo dentro do programa. Aí o Jonas, meio que o Da povo zoofilia, comunicou né? isso. Comunicou lá pro pessoal o que tinha acontecido. Aí a Mari também ficou sabendo e até se justificou do comentário infame que ela fez, enfim. E que foi algo que foi sem pensar. E aí o pessoal de lá de dentro fala assim, às vezes as coisas que a gente fala aqui sem pensar tomam uma proporção completamente diferente lá fora. E de fato tomam. O Ministério do Rio de Janeiro chegou a abrir inquérito falando que ia investigar as gravações do momento em que eles conversam e tal, pra saber se de fato houve ali. Então assim, o povo tá muito atento. Teve um comentário no Twitter que falava assim, eu queria que o povo que cuida do Big Brother, que fica acompanhando o Big Brother, tivesse atento aos problemas do resto do país, porque eles resolvem em uma velocidade tão grande as coisas que acontecem no Big Brother, que você fica sem entender. Não, e as coisas tomam uma amplitude, né? Uma proporção Eu muito fiquei grande. meio que refletindo, eu vi a cena que a menina da casa de vidro fala pra as meninas lá da casa o que tava acontecendo com o Patrick, né? Da investigação Sim, e que tal. ele tava não sei o sendo quê. investigado. E assim, é muito louco, porque aqui fora, ele sendo, né? O vilão, né? O vilão e o assediador e Maquiavélico. tal, não sei o que de fato foi, né? Porque ela, uma vez ela bêbada, ele se aproveitou daquele momento e tal. Mas aí eu fiquei olhando, tipo, na hora que ela fala, as meninas acham Não acredito. aquilo um absurdo. Não acredito. Porque o que elas estão vivendo lá dentro é diferente do que a gente, a gente tá vendo aqui fora. entendeu? E assim com cada E um aí deles, elas né? ficam, sabe, embasbacadas e tudo. Eu falei, Como puxa, assim? Aí eu fiquei, como são paralelos diferentes, né? como são mundos isso diferentes. foi tão ofensivo aqui fora Isso- e lá dentro e tá não daquela, tinha dessa essa mesma forma. intensidade. Mas justamente por conta do álcool, né? Que não dá pra justificar simplesmente porque ela não se recordou, que Sim. pra ela não foi algo tão assim. Mas enfim, tem umas reflexões que são interessantes de você entender O estar a do lado complexidade da das situação, relações humanas, sim. né? E tipo... E assim, sobre essa situação aí do assédio, elas só passaram a acreditar de fato porque uma das meninas falou que de fato ele foi chamado no confessionário Sim, pra falar e pra foi chamada a dar atenção satisfação nisso. e explicar As e meninas tal. foram chamadas também no confessionário pra saber se elas tinham se sentido eu achei que caiu a ficha pra todo mundo, E isso aí linkou. Então, tipo, todo mundo meio que de fato faz sentido. Apesar dele não demonstrar ser essa pessoa pra gente, quem tá lá fora tá vendo, o Brasil tá vendo. Então, eles têm provas suficientes pra entender que, de fato, ele poderia ser indiciado. E saiu agora recentemente, ele deu hoje, dia 8/2, ele deu depoimento. Ainda não saiu nada sobre, não vi nada sobre, mas foi hoje, que foi o dia que ele compareceu à delegacia pra prestar depoimento sobre essa acusação. Chega de Big Brother. Chega por esse hoje, né, episódio. lindo? Por esse episódio, porque eu vou gravar o próximo episódio daqui a 15 dias. Eu já devo ter mais um episódio, um capítulo, uma temporada Ai, aí pra gente, falar. É quase o pay-per-view. Não, e sabe o que é engraçado? Eu fico falando sobre o Big Brother e eu fico pensando assim, se minha mãe estiver ouvindo isso, ela vai dizer assim, um tempo pra você se dedicar pra ler a Bíblia ou você não leu, né, lindo? Voltamos para o terceiro bloco. Agora a gente vai dar umas diquinhas interessantes para vocês. Filme, seriado, uma música, enfim. Hoje eu vou ficar com um documentário, Cartas para Além dos Muros. Eu assisti essa semana, gostei muito. Ele vai falar sobre a trajetória do HIV e da AIDS no Brasil, desde os anos 80, 90, como foi essa questão das pessoas lidarem com essa doença como se fosse uma peste homossexual, como a mídia tratava isso. Então fica a minha dica, documentário Carta para Além dos Muros. Tem participação do Drauzio Varela e da mãe do Cazuza. E uma outra indicação que eu vou dar é um episódio específico do podcast Imagina Juntas. É o episódio número 89, que tem a participação da Pepita. Eu sou muito fã da Pepita, conheci ela já tem um tempo, acompanho a série dela no IGTV, Cartas para a Pepita, né? da Cartas para a Pepita. E aí essa semana eu tava lá
falar, gente, queria escutar mais a Pepita e tal. E podcast é um lance maravilhoso, né? Porque é um dos poucos meios em que você tem um conteúdo de 1 hora, 2 horas, daquela mesma pessoa falando e relatando coisas que em nenhum outro espaço talvez fosse possível. E aí, o que acontece? A Pepita tá lá falando sobre a carreira dela, sobre a história com a série, como que aconteceu, contando coisas super íntimas que ela nunca tinha falado, um caso específico de homofobia que ela viveu, enfim. E ela com uma sabedoria, com aquele jeito Pepita de ser, é a nossa coach maravilhosa que cada vez mais eu amo. Então fica aí a dica, episódio 89 do podcast Imagina Juntas, com a participação da nossa madrinha Pepita. E a minha indicação de seriado dessa edição, desse episódio, vai ser para uma série do Netflix que ainda não lançou, vai estrear agora no início de março, The Circle Brasil, que vai ser apresentado pela Giovanna Eubank. É um seriado que ele já tem uma versão internacional e que são 6 pessoas, eu não sei se são 6 ou são 8, acredito que são 8. São 8 pessoas que ficam confinadas dentro de um prédio, sendo que em apartamentos diferentes, e eles têm que se comunicar através de uma rede social. O diferente dessa... Eles não se encontram em nenhum momento, não participam de nenhuma festa, de nada juntos. Eles estão cada um em um apartamento e se comunicando através dessas redes sociais, tipo de comentário, de conversa, de bate-papo. E o diferente dessa série é que eles podem ser quem eles quiserem. Podem ser eles mesmos ou podem ser um personagem. Tipo, na versão que eu assisti, tem um cara que ele coloca lá como se ele fosse a namorada dele. E aí ele coloca o nome de mulher, posta fotos de mulher e tal, e aí começa a ter o comentário. A eliminação, ela vai acontecendo de acordo com a popularidade de cada um dos participantes. Chega um determinado momento do episódio, cada episódio tem uma eliminação, em que os próprios participantes fazem meio que uma votação. É tipo o que o Big Brother tá fazendo agora, de colocar lá o emojizinho, o feliz, ou o coração, ou a cobrinha, enfim. Você meio que faz uma avaliação desses outros participantes, e o participante que for menos, de uma visibilidade menor, ele termina sendo eliminado. Então você precisa interagir com essas outras pessoas, tipo, ser interessante para as outras pessoas, ter um papo legal, ou ao mesmo tempo sustentar uma versão legal de quem você tá sendo naquele momento. E começa a ser engraçado. No primeiro, de início você termina achando que é uma coisa fútil, mas depois você fica vidrado no seriado, porque parte disso é o que a gente vive hoje na realidade. As pessoas sustentam hoje às vezes, um personagem nas mídias sociais de que não são eles e terminam meio que se embolando um pouquinho mais lá na frente quando as coisas precisam tomar uma outra configuração. E nesse seriado é bacana porque chega um determinado momento em que o homem que disse que era mulher desde o início do programa, ele entra em uma conversa com papos de um grupo de mulher e que começam a falar sobre, por exemplo, TPM ou menstruação. E ele não entende nada disso. Ele não consegue mais sustentar a mesma mentira que ele colocou lá no início. Então, vale a pena. Assistam o primeiro e o segundo episódio, que já tá disponível no Netflix, da versão estrangeira. Vocês vão gostar. Eu acredito que vocês vão gostar. Não, já tá completo. Essa edição já tá completa. A edição Brasil, que ainda não chegou, se eu não me engano, na primeira semana agora de março, já deve estrear. E aí vai ser com a Giovanna, que é maravilhosa, que tem aí várias participações no GNT, que tem o canal dela do Jó, Amores do Jó, lá no YouTube, que é sensacional. Eu acredito que é uma pessoa que tem um astral maravilhoso, que vai comandar de uma forma muito bacana esse seriado, e tem tudo pra pegar, né? Pra dar certo. Vamos ver aí se funciona mesmo, e funcionando, eu acho que é mais uma coisa que deve vir aí pro Brasil pra viralizar no meio da galera. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso programa. A gente tem uma novidadezinha, seguinte, a gente tá com o WhatsApp agora, anota o número aí, pega um papelzinho, pega o seu celular. É o seguinte, o DDD 11 959 22 37 34. Também vai estar na descrição desse episódio. O que acontece? Manda um alô por esse WhatsApp, que a gente vai incluir vocês na lista de transmissão. E todas as novidades do podcast, os novos episódios, a gente vai notificar vocês por lá. E quem sabe mais tarde ter um conteúdo exclusivo também pelo WhatsApp, tá? Esse podcast, ele é quinzenal. Porém, em decorrência do carnaval, acredito que saia um episódio na próxima semana. Então aguardem. A gente vai antecipar aí, no caso, pra vocês não ficarem órfãos da gente por mais de 15 dias, porque aí já é demais, já é palhaçada. E a gente vai fazer essa gravação antecipada e postar pra vocês. Então, participem, mandem um feedback, mandem comentários, mandem um alôzinho pra gente. Obrigado por nos ouvirem.